Saudação amiga e fraterna a tantos quantos os que nos acompanham. Sou o Padre Marcelo, sou da Arquidiocese de Mariana e participo dirigindo a dimensão sociopolítica da evangelização e também faço parte como membro da Comissão do Meio Ambiente da Província Eclesiástica de Mariana. Estamos para celebrar 9 anos do rompimento da barragem de rejeitos de Fundão de Bento Rodrigues, no município de Mariana. As consequências danosas dessa tragédia feita por mãos humanas ainda permanecem. Foram ceifadas muitas vidas. Vivemos hoje ainda com a contaminação das águas e do solo pelos resíduos minerais. Enfrentamos dificuldades com o impedimento em muitas das cidades de levar avante suas atividades produtivas. Houve uma total destruição social e ambiental em toda a extensão da bacia do Rio Doce. Temos hoje pessoas que enfrentam as angústias, tendo perdido seus referenciais, perdido a sua dignidade, muitos acometidos das enfermidades, das muitas doenças físicas e também emocionais, não conseguindo se recuperarem, além de toda a realidade que se transformou essas nossas áreas atingidas em toda a bacia do Rio Doce. A Igreja participa conscientemente de todo esse processo na consciência da fé e da fidelidade a Jesus Cristo, na luta pela dignidade e pelos direitos do ser humano, sobretudo em favor dos atingidos e atingidas, oferecendo aquilo que é primordial na vida da Igreja, que é esse acompanhamento espiritual das pessoas atingidas e das comunidades, mas também se somando a tantos organismos que, como parceiros, estão nas muitas lutas, oferecendo conscientização e iniciativas, sobretudo em conversas e acordos junto ao Ministério Público e também aos governos constituídos. Queremos ter essa consciência de lutar com todos os atingidos e atingidas. Em verdade, compreendemos que muitos foram atingidos diretamente, mas todos nós fomos atingidos em toda a extensão da bacia do Rio Doce. Nossa preocupação diante da mineração é do modo predatório como ela acontece. A mineração, ela é uma necessidade, tem o seu valor, a sua necessidade no contexto de mundo, sobretudo aos nossos dias, aos nossos tempos, mas não uma mineração predatória, que se constrói a exaustão dos bens da natureza e tendo como princípio o consumismo e o lucro e não a necessidade. Essa é a nossa preocupação de que como se porta a mineração dada nesse momento na vida das nossas cidades, como aqui em Mariana, a situação não é diferente. Entendemos que é preciso realmente que haja a soberania, o respeito aos direitos das comunidades, que haja maior sensibilidade de se produzir o necessário. O econômico é uma dimensão da vida, mas ele não é o todo. Nós temos que entender também que tudo está interligado. Na verdade, tirar da terra todos os seus bens, numa situação de busca de uma avidez, de procurar produzir por produzir, de criar em nós situações como estamos vendo hoje, situações dessas inseguranças climáticas, as mudanças climáticas, outras situações danosas, como o aumento da violência, das enfermidades, das doenças, dificuldade do acesso da água e do provimento da água para todos e de outras riquezas. O que vamos legar para o futuro? Essa tem sido a nossa preocupação. É preciso trabalhar, sim, não somos contra a mineração, mas ao modo como ela se organiza. É preciso trabalhar por uma produção consciente, que possa produzir segundo a necessidade para o sustento e a vida de toda a humanidade, e que se tenha em conta as gerações futuras, que deverão também ser beneficiadas com as riquezas que vêm da terra. Como produzimos hoje, precisamos de 3, 4 terras para que se possa, de fato, atender a essa demanda do consumismo. Com o Papa Francisco,
assumimos esse caminho da ecologia integral, entendendo que tudo está interligado, a vida humana e a vida do planeta. E nós somos colocados nessa perspectiva que vem da palavra de Deus, como aqueles e aquelas que, em nome de Deus, somos os cuidadores de tudo que Deus destinou para o usufruto de todos e não de uns poucos. É preciso que a economia esteja a serviço da vida e não do lucro. Nós queremos, nesses 9 anos, renovar, assim, o nosso compromisso de estar junto dos atingidos e atingidas. Vivemos agora de pouco essa repactuação feita pela União e pelos estados, sobretudo do estado de Minas Gerais e do Espírito Santo, mas nós entendemos que nesse processo os atingidos e atingidas não foram devidamente ouvidos, não houve transparência no processo. Ainda não compreendemos na totalidade os resultados dessa repactuação, mas entendemos e compreendemos da necessidade, de fato, de que os atingidos sejam verdadeiramente contemplados, e haja um esforço grandioso no sentido de prover em toda a extensão da bacia do Rio Doce as condições de recuperação da vida, os que aqui têm a sua habitação, a sua morada, têm a sua presença. É preciso atender a demanda dos nativos, é preciso atender também a demanda daqueles que vivem do provimento da água, mais próximos às populações ribeirinhas. É preciso criar mecanismos realmente, com políticas que esperamos que esses recursos venham para assistir à demanda de políticas sociais, políticas públicas que venham assim de encontro às necessidades do nosso povo. Pautamos por um compromisso de que a mineração possa produzir de forma consciente o necessário para atender às demandas em todo o mundo. Para isso, precisamos realmente de esforços no sentido de que as leis sejam mais rígidas, haja uma fiscalização maior das empresas mineradoras e haja também esse compromisso de empenho no sentido de que as comunidades sejam melhor ouvidas, possam participar diretamente do processo para que as áreas de mineração elas possam atender aquela demanda próxima ali do nosso povo. Não produzir por produzir, um consumo que cada vez mais, pela tecnologia, pela ciência, vai se expandindo. Nós temos que mudar a lógica da exploração para a lógica do cuidado. É isso que nós esperamos. Estamos juntos com os atingidos e atingidas na celebração desses 9 anos. Para o ano 2025, em 9 de novembro de 2025, a Romaria das Águas e da Terra da Bacia do Rio Doce, que é a iniciativa das dioceses que compõem a nossa província e outras dioceses atingidas, vai acontecer justamente em Mariana. Já estamos construindo um processo de diálogo, de compreensão, de solidariedade e esse compromisso com a vida humana, a vida do planeta, nossa casa comum. Nós queremos que a reparação, então, ela seja, de fato, um pouco, diante do muito que perderam todos aqueles que foram atingidos e atingidas. É o mínimo que nós podemos fazer nesse momento. Que Deus abençoe todos os esforços das comunidades, de discernimento àqueles que têm o poder das decisões, fortaleça os nossos atingidos e atingidas. A celebração desse dia 5 de novembro desse ano, que recordam 9 anos do rompimento dessa barragem, possa ser, de fato, uma recordação da dor, da tristeza, mas de quem olha pelo retrovisor, não fica preso atrás, olha para frente. Nós queremos nos preencher de esperança e de coragem para refazer de fato, e empenhar-nos pela regeneração de toda a bacia do Rio Doce, em atenção à vida humana, às populações que aqui têm residência. Deus possa afirmar com a sua graça e bênção, nos dar a coragem, o profetismo de dizermos sim à vida em primeiro lugar.